Olá, estamos mais uma vez aqui no Psicotalk, um papo gostoso sobre psicanálise e outros assuntos. E hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. Você já ouviu sobre este assunto tão importante? Nós vivemos numa época onde nunca se falou tanto sobre personalidade. Né? Nas redes sociais, o que a gente mais ouve? Ah, eu sou sanguíneo. Ah, eu sou colérico. E eu sou assim. Ah, e eu sou assado. E tudo isso não tem muito valor se você de fato não sabe quem você é. Olha as perguntas que a gente, ou melhor, as indagações que a gente ouve aí nos assuntos das trends. É mais ou menos assim, ó. Ah, eu sou perfeccionista. Será que eu sou melancólico? Eu não gosto muito de conflito. Será que eu sou fleumático? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto super importante. E eu quero saber até que ponto essas afirmações deixam a sua vida na falta do autoconhecimento e fica meio no automático para você arrumar desculpas para sua evolução. E para esse assunto gostoso, eu estou aqui com uma convidada que é conhecedora dos temperamentos e também é psicanalista. E ela vai se apresentar aqui para vocês. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Arruda, psicanalista, e hoje nós vamos mergulhar neste tema importante, a qual nós precisamos entender um pouquinho, né? Temperamento. O que é, como o que eu vivo, né? O que ele influencia na minha vida, porque a gente às vezes acha que o temperamento não influencia, influencia muito. E quando nós sabemos o nosso temperamento, vai aí nos dar um caminho para o nosso autoconhecimento, né? Para a gente se encontrar, para a gente se entender, por que que nós reagimos assim, por que que um reage de uma maneira na mesma situação, o outro de outra maneira. Então, nós vamos mergulhar nesse universo aí. Que legal! E para que tudo esse nosso encontro aconteça, esse bate-papo gostoso, nós temos os nossos patrocinadores. Hoje nós estamos aqui com a RMA Construções, que veio patrocinar esse encontro gostoso. Nosso muito obrigado e já seja bem-vindo, que esse seja o primeiro de muitos patrocínios para que a psicanálise, a terapia e todo esse universo chegue em muitos lares, porque é uma grande necessidade. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. Que gostoso esse papo tão legal que a gente já conversa aí nos Sim. bastidores, né? E hoje a gente vai levar, aprofundar um pouquinho mais. Para nós psicanalistas, né? Nós sabemos que a nossa interpretação para os temperamentos é um pouquinho diferente, né? Ela não é somente, eu tenho aquele temperamento e vivo dessa forma. Porque nós não trabalhamos com julgamento. E nós sabemos que as pessoas que às vezes usam os temperamentos para desculpas para o seu autoconhecimento nada mais é do que um mecanismo de defesa. Né? As pessoas usam por quê? Elas têm traumas, medos, inseguranças, dificuldades relacionais, repetem padrão e tantas outros fatores que a gente vê, né, Paty? Agora, eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Aqui você fica livre. A gente até manda o roteirinho, mas não se prenda ao roteiro. Pode falar tranquilamente, sem medo, porque eu sei que quem está em casa vai nos acompanhar e também vai chover, né, de perguntas e depois a gente vai respondendo. Mas eu quero começar te perguntando. Quando uma pessoa diz, eu sou assim mesmo, né, você acha que ela está sendo sincera ou ela está tentando apenas evitar o que de fato ela é como ser humano? Eu falo assim, quando eu ouço essa palavra, eu sou assim, me lembra da síndrome Gabriela. Verdade. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim. Existe o ser, né? O ser da pessoa, ela é, assim, aquele de fato, uma realidade. Então, quando eu afirmo eu sou assim, eu tenho que entender dentro de mim isso realmente, eu sou realmente isso que eu estou falando que eu sou? Porque quando nós afirmamos eu sou, se a gente vai olhar um pouquinho a palavra ser, ela vai dizer isso, aquilo que existe, aquilo que é real. Então a gente tem que olhar para a nossa realidade e dizer, é real? Porque às vezes a gente olha, eu sou assim, aí a gente entende como uma defesa, né? Como falando dentro da psicanálise, é um mecanismo de defesa. Sim. E não assim, porque nós, como seres humanos, nós somos chamados a sempre estar em constante evolução, em uma mudança. Não que nós vamos deixar a personalidade, aquilo que é o nosso caráter, mudar, mas nós estamos sempre em constante evolução. Então, nós sempre vamos termos algo que melhorar, sempre vamos ter o que aprender, nós sempre vamos ter aquilo que nós vamos aperfeiçoando em nós. Então, quando eu digo assim, eu sou assim, nós estamos uma resistência àquilo que eu posso ser verdadeiramente, né? Eu falo quando alguém fala assim, eu sou assim, ela já está dizendo assim para mim, eu sou assim, não quero mudar.
E nós, assim, e às vezes é mais uma defesa, porque quando a gente começa nesse processo de mudança, desse processo de autoconhecimento, a gente vai encontrando as nossas verdades, que nós muitas vezes vai escondendo dentro de nós. Então, quando a gente usa esse termo, eu sou assim, eu costumo dizer assim, que eu estou me defendendo, que eu não quero mudança. Porque dizer que mudar dói? Não. Nós Desculpa, ao vamos vivo é assim mesmo. mudar dói? Não. Mas ela nos faz, de fato, mudar muitas vezes o comportamento, a nosso pensamento, exige de nós alcançar um grau de maturidade. Mas quando a pessoa fala assim, eu sou impulsivo porque eu sou sanguíneo, né? Você acha que isso é devido a esse temperamento mesmo? Ou é porque ela tem medo de encarar aquilo que real é para ela? Primeiro, nós temos que entender o quê? O que temperamento não é? Não é o mesmo que personalidade. Temperamento é como eu reajo diante daquela situação. Nós nascemos com o temperamento. Então, a gente tem que, primeiramente, aceitar isso. Nós nascemos com o nosso temperamento. Aí, qual que é? Hipócrates vai falar que nós temos 4, né? É sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, isso depois Galeno afirma, e depois nós vamos ver tantos outros grandes, Carl Jung vai falar, Heitor Marcilli, pastores vão falar também, psiquiatras, psicólogos, vai reafirmar deste tempo. Eu falo isso, né? Desde quando começou a falar, Hipócrates falava dos temperamentos que tem a ver com o nosso organismo, né? Com aquilo que é nosso. Por exemplo, o fleumático, ele vai ter da fleuma dos pulmões, então ele tem calma, mansidão. Mas também o próprio colérico é a bilha amarela, né, do fígado. Então, a ira, a cólera. Então, a gente vai analisando essas questões, né? O sanguíneo é o do coração. Então, às vezes, a gente usa a vida, a alegria, mas também tem, às vezes, a situação que não termina, o que começa. Às vezes, uma pessoa que ela é ela tem aquele gás, depois ela vai parando um pouquinho, ela já diminui. Então, quando a gente fala assim, eu sou estressado, eu vou ser mal educado, grosseiro, porque eu sou colérico, não. Né? Como nós nascemos, nós também conseguimos ir forjando isso daí. Porque, assim, como nós vamos reagir diante da situação? Lógico, o colérico vai ter a sua própria característica, mas como eu reajo, eu não posso dar isso como uma desculpa. Eu ser grosseiro não é desculpa do meu temperamento. O meu temperamento me leva a ter uma autoridade, a ter uma reação, mas isso não pode justificar a minha falta de educação. A mesma coisa o sanguíneo. Eu sou assim, extrovertido, animado e tal, tal, tal. Aí vem a desorganização, aquilo que não comer, não concluir, não ter aquele momento de você concluir o que você começa. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado. Por exemplo, o fleumático. Todo mundo fala assim, nossa, eu queria ter a calma do fleumático. Mas será que é só calma? Ou será que é uma predisposição dele agir diante daquelas coisas? Eu sou fleumático, então eu demoro mesmo para tomar as minhas decisões. Não. Então, você ali está o quê? Você está deixando de agir. O melancólico, né? Ele é aquela pessoa perfeccionista, aquela pessoa que ele é que ele é muito interno, né? Ele pensa, ele vai colocando na cabeça dele ali, ele fica tudo armazenado dentro dele. E aí entra num sofrimento, né? Num sofrimento dentro dele. Mas isso não justifica uma grosseria, uma falta de empatia com o outro, de falta essa relação entre pessoas. Falo que hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós usamos as nossas falhas, Ricardo, para justificar, e usamos nosso temperamento. O meu temperamento é assim. Não, nós estamos, como eu disse, em constante aprendizado e evolução. Então, nós temos nosso temperamento? Temos. Ele é como nós agimos diante das situações? Sim, mas ele não pode nos determinar. Isso não pode fazer parte do meu caráter. E aí vem também, né, Paty, a situação do self, né? Sim. Eu crio uma imagem sobre mim, né? Esse sou eu, levo isso como uma verdade, mas na verdade no dia a dia eu sou uma outra pessoa, né? Exato. Eu só tô colocando ali uma persona, né, para chamar atenção ou para deixar de chamar atenção.
e não quero passar por esse processo transformador que a gente consegue na terapia, né? Exatamente. Por que que nós vamos colocar, né? Hoje falamos de terapia e nunca se falou tanto também da questão da saúde mental, de terapia, como nos últimos tempos. Sim. Interessante que, lendo sobre o self, né? Uma coisa fala assim, as personas que nós usamos no jogo da vida. Achei fantástico essa reflexão. Né? O que a persona faz? Eu estou com a minha família, eu ajo de uma maneira. Eu estou em um lugar, eu ajo de outra maneira. Eu estou em determinado canto. Então, cada lugar eu coloco uma persona. Que é necessário que é necessário para relações e tudo. Mas quando aquilo me distancia de quem eu realmente sou, aí a gente começa a ficar doente, porque nós vamos perdendo a nossa identidade. Porque eu posso usar essa persona como roupas, mas de vez em quando eu preciso me despir. Exatamente, aquele momento, não é isso que nós fazemos? Nós levantamos de manhã, a gente tira o nosso pijama, seja o que for, colocamos a nossa roupa para o trabalho. No dia, nós vamos tirar a roupa para tomar banho. Então, esses momentos, é isso que nós temos que trazer para a nossa realidade. Que daí a gente já pode fazer um link ao caráter, né? Sim. Porque o caráter é ser quem eu sou quando ninguém está olhando. Exatamente. Então, a partir do momento que eu estou ali, não permito em nenhum momento me despir daquela persona que eu coloque, aquilo vai impregnando em mim, a gente tende aí a sérias doenças mentais que nós estamos vivendo. Sim, porque nós distanciamos da nossa verdade. Os traumas vão se aflorando. Os traumas vão se aflorando. Então, vai trazendo para essa realidade de vida, nossa, e aí o que a gente precisa? A gente precisa de desculpas. Então, eu preciso de justificativa. Eu agi assim. Exatamente. Eu agi dessa maneira, porque eu sou colérico? Não. Tem alguma coisa, você traz a sua história, então tem algo dentro de você que está ali mal resolvido. Então a terapia te ajuda. A terapia vai te trazer para essa realidade, quem você é. E como que é a pergunta mais difícil de a gente responder. Porque quando você pergunta quem você é, a pessoa fala assim, eu sou Patrícia, sou psicanalista, mas eu não perguntei o que você faz. Sim. Eu perguntei quem você é na sua essência. Quem você é na sua essência. Então, hoje é muito isso. Você pergunta para a realidade, para os jovens de hoje, para muitos adultos também, que vem de uma sequência, a gente fala assim, né? A criança interior, né? Sim. Nós, traumatizada. Às vezes as pessoas falam, mas isso é coisa de terapeutas. Não, nós precisamos olhar para a nossa realidade de fato. Aquela criança que foi traumatizada, aquela criança que foi negligenciada, aquela criança naquela infância que sofreu abandono, ela reflete em quem eu sou hoje. Sim. Por isso é tão importante, né? Você entender, você que é terapeuta, que é psicanalista, é entender as fases psicossexuais da criança, Sim, né? Entender e você começar a olhar para você, peraí, né? Nessa fase, qual foi o abandono? E dá um nome. Falo que quando a gente mergulha nesse universo, né? Falei que eu venho de uma experiência de temperamentos dentro da questão cristã, da questão religiosa. Sim. Tanto que o primeiro livro que eu conheci sobre temperamento é de um pastor, né? Do Tim Larry, ele é fantástico. E foi ali onde eu tive esse contato, peraí. E começou muito a entender quem eu sou. Porque às vezes eu não entendia direito, né? Por que aquela coisa. Nossa, né? Tá tão óbvio, por que você não toma a iniciativa? Porque eu já tomei. Porque o outro, ele tem outra forma de reagir. E mais, né, Paty? A gente vai percebendo nesse caminho também que muita gente tem se, entre aspas, diagnosticado com aquele temperamento de teste de internet. Exatamente. Que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos que fazer algumas perguntas e depois depois a gente pode fazer esse bate-papo também de como descobrir o nosso temperamento, que são perguntas que faz nos olhar para nós. Pra gente. É interessante, né? Por exemplo, algo muito simples. Aqui vou deixar aí pra gente só refletir. Quando um chefe entra na sala de reunião, o que é que você pensa? O que é que eu fiz de errado? Ele adorou o meu projeto que eu apresentei para ele e ele vai me demitir. Então, você começa a analisar aí qual pergunta você faz. Talvez ele vai ali falar, parabéns pela equipe, que o projeto que vocês apresentaram. Então, são alguns tipos de questionamento que nós fazemos para descobrir, de fato, quem você é. Porque aí depois nós vamos olhar dentro da realidade que tem o colérico que se aproxima quase do melancólico, na questão de úmido, quente, o seco, o que forma aquilo. Então, assim, são várias etapas que só aqui não daria pra gente elencar. É mais profundo do que parece. Porque a pessoa quer, eu quero saber qual é o meu temperamento. Aí vai, faz aquele teste da internet, vai falar, você é colérico. Aí eu vou ver lá o que é os pontos fortes e os pontos a melhorar. Então esse daqui eu sou
Eu sou impulsivo, tá no forte, então não, eu tenho que ser assim, eu preciso ser assim. E é muito mais profundo que isso. É muito mais, porque nós vamos trabalhar também nas questões de virtudes, né? Nós vamos melhorando. Então, eu sou impulsivo, mas é em todo momento da minha vida, em todas as ações eu tenho que viver uma impulsividade. Em todas as ações da minha vida eu tenho que viver uma calmaria. Será que tem momentos que a gente precisa trabalhar o nosso dinamismo, a gente precisa tomar decisões rápidas? Então, a gente olha para essa realidade e fala assim, o que realmente eu sou. Então, Uhum. quando eu olho para esse contexto da minha vida, eu tenho que olhar e falar assim, peraí, né? Eu preciso tomar decisões, mesmo que o meu temperamento seja melancólico. Porque, por exemplo, melancólico, todo mundo fala, melancólico é o dramático. Não, o melancólico é uma pessoa, ele é muito fiel, é uma pessoa muito comprometida. O perfeccionismo dele, aí eu falo que é exigente demais com ele mesmo. E ele tem um medo de uma exposição. Mas ele tem uma qualidade, por exemplo, que ele vai pensar, mas quando um líder melancólico assume, ele também consegue fazer com que a equipe cresça. Então ele tem os seus pontos fortes. Difícil é você trabalhar com melancólicos os fortes, porque ele às vezes para mais naquilo que é o que ele tende a melhorar. Às vezes as pessoas falam assim, os defeitos. Não vamos falar defeito. Defeito eu entendo que defeito é como qualquer um objeto que está defeituoso, a gente descarta, né? Descarte, é verdade. E como pessoas, né, como profissionais, que a gente olha assim, de olhar o ser humano, de se importar, e a gente vê o sofrimento do ser humano, não. Nós temos o que nós temos a melhorar. Aquilo que nós já temos de bom e o que nós podemos melhorar. Porque uma pessoa perfeccionista em excesso faz mal, Sim. né? É prejudicial para ela. Mas ela também tem aquele perfeccionismo na medida certa, ela vai ser um excelente E profissional. aí a gente pega algumas situações, né? Como às vezes eu já presenciei, né? A pessoa fala assim, ah, não, deixa ela porque ela é assim mesma, ela é colérica, é dela. Parece que um certo comodismo, né? Nessa compreensão, nessa vivência, né? E parece que aquela pessoa, você precisa. Ah, tá, esse é seu defeito, então vive aí com seu defeito, fica aí, não cresça, não evolua. Né? E aí eu já passo para uma próxima pergunta, né? Será que é possível a gente mudar a nossa estrutura, a nossa forma de pensar, os nossos questionamentos, né? Essa evolução de falar assim, peraí, tá, se eu sou muito metódico, além da conta, né, eu preciso me organizar, porque não é só sobre mim, é sobre o outro também. Então, você acha que é capaz de uma pessoa passar por esse processo de mudança depois de adulto? Porque esses dias eu ouvi assim, não, mas eu tô com 40 anos, e eu sou colérico e sempre fui e sempre serei. Né? Colérico, parece que a gente tá batendo no colérico, né? Não. Vamos mudar, tá? Nós vamos mudar. Parece que eu sou fleumático, eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Existe a possibilidade dessa mudança, sim, né? Existe, eu falo por mim, né? Vou começar pela minha vida. Não vou falar da do outro, vou falar de mim, né? Eu tenho 40 anos, graças a Deus, e faço, né? Graças a Deus, faço terapia. Entrei no setting terapeuta exatamente assim, quem eu sou. E olha, com 39 anos, Sim. né? Diante de tantas coisas, expectativas, de tantas coisas vividas. Mas foi um dos questionamentos. E ali eu fui descobrindo e descubro até hoje, né? O quanto eu preciso mudar atitudes, comportamentos. Porque às vezes a gente é permissivo demais, a gente quer fazer tudo, resolver tudo. Mas será que realmente eu sou chamada a resolver tudo? Não. Então, enquanto a nossa fase adulta, e é isso que às vezes as pessoas não entendem. Porque quando você muda adulto e você está acostumado com que as pessoas estão acostumadas a olhar para você, mas você sempre foi assim, por que quando você está diferente? Não. Isso era a persona que eu colocava. Quem eu sou de verdade é essa que está se mostrando Até agora. para esconder as dores, né? Até para esconder as dores. Então, assim, sim, é possível e se faz necessário nós entrarmos neste processo de mudança. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós não seremos confundidos na nossa essência. O nosso temperamento vai nos ajudar a tomar decisões e ter as reações adequadas naquele momento. Vamos descobrir a nossa missão enquanto ser humano neste mundo, porque nós estamos aqui não é simplesmente para
apenas para ter um número no PIB brasileiro, né, no PIB, mas para fazer a diferença. Porque eu e você, nós somos chamados para fazer a diferença. Né? E é interessante que aí nós somos católicos, né? Vivemos no movimento da renovação carismática e temos o nosso trabalho pastoral ali, ministerial. Mas é interessante, né? Porque às vezes as pessoas usam os temperamentos como uma forma de falar, não, é porque eu sou da igreja, é dessa forma. E não é sobre isso, né? Porque fala sobre a minha evolução, a evolução do meu eu, da minha história. Então, quando eu quero evoluir, eu não vou deixar de ser um bom cristão. Eu vou continuar sendo um cristão. Né? Ao contrário, eu vou melhorar. Eu acho interessante, nós estamos falando aqui, né, para todos, né, de todas as, não é só na questão católica, mas falando mesmo para todas as pessoas entenderem. Quando nós colocamos essa pessoa só colérica, eu vou tratar só o temperamento dela, o desfragmento. Uhum. Ela não é só isso. O que já diz a própria teologia do corpo, Exatamente. Que não há separação. Não há separação. Então, tipo assim, nós somos bio, psico, espiritual. Esse é o nosso ser humano. Então, a gente entende que, uma vez que eu trato somente a pessoa eu desfragmento o ser humano. O ser humano é um todo. Né? Eu tenho que olhar para isso, né? Está em constante evolução. Então, a gente tem que olhar que nós temos a melhorar. Interessante que, eu falei para você, o primeiro livro que eu li, né? É de um pastor. E ele vai falar exatamente o quê? Temperamento controlado pelo Espírito. É interessante que é o primeiro livro que eu li, que eu vi e eu falei assim, nossa, controlado pelo Espírito, falando da questão da ação do Espírito Santo em nós. Então, isso está nos dizendo que há uma mudança, que é possível, né? Você controlado pelo Espírito diante de uma situação que você agiria de forma... Vamos voltar no colérico, né? Eu falo isso que é o meu temperamento. Então, assim, voltar a essa impulsividade, você parar e peraí. Respirar, e aí você viver aí você trazer para você um pouquinho sobre a questão da ordem, do fleumático, de respirar, olhar, analisar o que tem e depois tomar ação. Isso não deixou de ser. Eu não deixei de ser. Apenas canalizei a minha reação. Porque se eu chego e eu vou... Isso aconteceu muitas vezes comigo. Quando a gente também não está bem dentro de nós, não estamos com a nossa, vamos colocar assim, né? A selfie e o ego, eles estão desequilibrados ali naquele momento, a gente sofre uma questão de não sabe quem a gente é, vamos dizer, daquele momento assim que a gente é grosseiro com todo mundo e a gente se perde. E a culpa sempre é do outro. Aí é o outro, porque o outro demora para fazer, porque o outro é isso, mas e eu? Qual que é a minha culpa? A minha culpa de eu não estar bem, de eu estar com os meus conflitos, de eu não querer resolver os meus traumas, de eu não querer encarar a minha realidade, ressignificar o meu passado, olhar para as dores, não que elas vão me determinar para agora, mas o que nós vamos fazer com ela, o que ela está me fazendo agora, porque eu não sou mais criança, sou um adulto. Mas existe uma criança, né? E precisa disso, encarar. Mas essa criança que existe em mim, você e em todos vocês que estão conosco, exatamente. Ela precisa encontrar um caminho. Ela precisa encontrar. E você precisa falar para ela, olha, você caminhou comigo até aqui, mas agora quem caminha sou eu, né? E também não ficar justificando, porque da mesma maneira que não usar os temperamentos para justificar, a gente não pode justificar, ficar olhando para a nossa história e ficar falando assim, mas coitadinha de mim, quando eu fui lá, tá bom. Lá você foi negligenciado, você foi abandonado, você foi ferido. Ok, a partir de agora que você buscou, você entendeu que a sua dor foi essa. Mas o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós não somos mais vítimas, agora nós estamos escrevendo a nossa história, né? É uma nova história, sem esquecer o que nos trouxe até aqui. Aí a gente não tem como eu não trazer aqui nessa conversa o Firenze, que Firenze diz que existe um trauma e o trauma real, né? Exatamente. Então o trauma eu vivi, foi lá atrás, na minha infância, nas minhas fases, enfim, só que eles ficaram lá. Mas o que ele está me fazendo hoje? É esse hoje que de repente eu jogo a desculpa nos temperamentos, né? Para poder não evoluir e viver sempre, porque eu fui lá atrás. Não. Vamos tratar aquilo hoje? É o hoje que está fazendo você ser quem você é. E entra naquela primeira pergunta que eu falo para trás para você. Eu sou assim. Uhum. Né? Que você começou lá e falou assim, quando uma pessoa diz eu sou assim, ela está sendo sincera ou apenas evitando? Ela está evitando como? Ela está tendo olhar para si. Olhar para si. Não é nem para o outro, é para si. E às vezes olhar para nós, a gente vai ver que nós fomos assim,
vai trazendo recordações que não é boa. Dores que, de fato, você sente de novo. Mas a partir do momento quando você olha para a sua história e você fala assim, mas mesmo assim, ela me trouxe até aqui. E agora eu posso escrever uma nova história? Não tem. Você não tem dimensão do que isso, né? As pessoas precisam entender. Até aqui, eu trouxe ela comigo. Mas agora eu posso escrever uma nova história. Então, é isso que as pessoas hoje têm que entender como ser humano. Eu falo isso muito nesse sentido também até para as mulheres, né? Às vezes nós estamos trazendo, né, coisas do nosso passado, da nossa infância, que nós somos criados, né? E aqui eu não estou falando né, de não levantando nenhuma bandeira. Mas nós fomos educados trabalhando nesse sentido. Quando nós chegamos aqui, a gente vai se perdendo quem a gente é, enquanto mulher, a nossa essência, né? Se as mulheres olhassem para elas e entendessem quem elas são de fato, a força que tem uma mulher, né, a beleza de ser mulher e tudo isso dentro dela, ela não aceitaria qualquer coisa. Sim. Né? E aí ela trabalharia nesse sentido. Então, eu falo para você, sim, Ricardo, tudo isso, né, faz parte desse conhecimento. Essa força que tem dentro de nós, essa força que eu quero ser melhor, né? Aquilo que eu vivi aconteceu, faz parte de mim, mas eu preciso passar. Não vou ficar o tempo todo numa negligência que eu tive lá atrás. Sim. E jogando agora? Culpa no temperamento. Exatamente. E agora, o que eu sou a partir de hoje? Vou escrever uma nova história. A nova história não cabe vitimismo. A nova história não cabe um temperamento descontrolado. Não cabe usar mais... Desculpas. Desculpas eu usei até aqui. A partir do momento que eu sei que eu vou tirando, como, né? Você fala, não tá numa aula, nós vamos usar o cachofra, né? Pra gente achar a essência. Então, achar o núcleo mais... E às vezes, a gente vai colocando essas camadas para proteger o núcleo, que é a nossa essência. Que é a nossa essência. Então, eu falo assim, quando nós vivenciamos isso, quando nós entendemos isso, a gente vai falar, peraí, você coloca limites até onde as pessoas podem ir na sua vida, você sabe se posicionar, você vai entender que o seu temperamento é assim, mas que você pode agir, ele não te define. Ele não te define. Né? Que legal. E você que está com a gente? O que está achando do bate-papo? Você acha que é importante entender os temperamentos e saber trabalhar com eles? Você já sabe qual é o seu? Ele tem sido uma desculpa para você? Vale a pena você pensar sobre isso. E mais uma vez eu quero agradecer o nosso patrocinador, RMA Construções. Se você precisar aí de uma reforma em casa, de uma construção, tá aí o número na tela, entre em contato, porque esse aí eu garanto, tá bom? E Paty, você acha que esses temperamentos, né, dentro dele ali, qual que você acha que é o mais difícil, ou aquele que a pessoa se confunde mais dos 4 temperamentos, usa mais desculpas? Você acha que tem algum ou não? Todo mundo usa para todos, é normal, é igual? Eu acho que a gente sempre fala, né? A gente bateu muito no colérico, né? Mas eu acho que todo mundo, todos, eu falo assim, qual que é o mais, o menos? Eu acho que todos. Mas acho que o melancólico as pessoas têm... Acho que se torna um pouco mais visível, né? E as pessoas, você é melancólico. Ou fleumático. Você é muito calmo, você é fleumático. Né? Eu acho que esses dois, as pessoas... Porque tanto sanguíneo quanto colérico, ele tem a questão. O próprio melancólico, ele tem essa... Ele é mais seleto socialmente, né? Próprio. Então, assim, que nem eu até ouvi um dia falando assim, geralmente ser o fleumático, né? O fleumático, ele é mais na dele, é uma pessoa mais observadora, uma pessoa que vai ali analisar mais antes de agir. Não é que ele vai se acomodar, mas assim, né? Ele não deve se acomodar. Mas ele tem mais essas questões. E as pessoas hoje no mundo tão agitado que a gente tem, tão corrido... Então, geralmente, esses dois, a gente fala assim, vamos aqui. Geralmente, são os mais massacrados, no meu ponto de vista, assim, né? Que tanto o melancólico quanto o fleumático, né? Porque eles vão ter mais essa percepção dessa interioridade, assim. Eles vão ter mais esse dinamismo. Mas são pessoas fantásticas, né? E, então, você já respondeu até a próxima pergunta, que é aquele que é mais romantizado, né? Mas já deu para entender que esses dois são até mesmo mais romantizados. E eu acredito que o sanguíneo, ele é tomado como
é o explosivo, é aquele que fala tudo. E talvez seja, não sei, pode ser um engano, tô falando do meu agora, tá? Porque eu sou sanguíneo. Nem parece, né? Né? Mas eu imagino que deva ser assim. A gente usa talvez. Olha, eu vou me comprometer aqui hein, agora. Talvez a gente usa mais. Eu falo na cara mesmo. Eu não deixo passar barato. Mais como talvez o medo de ser machucado, ou talvez uma forma até mesmo de ser sem educação? Depende do que você fala na cara. Hum, Nós temos, é aquilo que a gente falou, sim. caráter, é aquilo que nós temos que falar sempre. Eu vejo isso assim, que é uma forma o quê? De uma proteção. Eu falo na cara mesmo, porque eu não mando recado. Mas será que a gente tem que pensar, né? É o momento, né? Uhum. É o local certo. E como você quer falar, né? E essa verdade que você vai colocar, de fato, é uma verdade que vai ajudar o outro a crescer? Ou é uma forma que eu vou me defender? Que aí eu jogo de uma maneira agressiva para o outro. A gente tem que pensar É nisso. que tem sinceridade e sincericídio, né? Exatamente. Porque assim, a sinceridade, o ser sincero, o que que é o ser sincero? É sincera, né? Não sei se você... A palavra sincero vem de sincera, porque na antiguidade, tanto as obras de arte, elas tinham que ser sem defeito. E o que que às vezes já tinha um defeito? O que que quem cuidava das esculturas fazia? Passava uma cera. E ali polia ela, Proteger. protegia aquele defeitinho. Legal. Por que que nós usamos maquiagem? A gente faz ali, né? Faz o skincare, passa um corretivo, entende? Uhum. Isso é da nossa, isso vem já Faz parte disso. da nossa Então, o natureza. sincero. Então, sim, o sincero é sincera. Então, eu não estou mascarando o que eu quero te falar, né? Uhum. Mas tem como falar. E é interessante falar o mascarando, porque quando a gente fala persona, né, as pessoas falam, mas é máscara. A gente não tá falando de mascarado nesse Não, sentido, né? A gente tá falando que são de papéis sociais que a isso. gente usa na empresa, papel social que a gente usa na família, com os amigos, na igreja. Exatamente, porque, por exemplo, dentro de uma realidade, você vai para uma grande empresa, você não pode ir lá fazer piada o tempo todo com o CEO, com os executivos ali. Você tem que Sim. saber se comportar ali, como você vai falar. Dentro de um grupo de jovens, por exemplo, uma palestra para jovens, você não vai falar de uma questão técnica, de uma linguagem muito culta. Você vai falar na A linguagem que o linguagem. jovem, né, ali você vai usar aquilo ali. E ali você tem que ser mais expressivo, você tem que ser mais acolhedor. É diferente. Então, nós estamos falando dessa forma. O que nós estamos falando aqui é essa sinceridade que acaba ofendendo, e é uma sinceridade que é mais uma autodefesa, para dizer assim, porque quando você é agressivo, eu entendo assim, né? Quando você fala, se eu falo na cara mesmo, quando você, para tudo você tem uma reação muito intensa, Reação. uma reação, Reação. as pessoas não se aproximam de você. Sim. As pessoas têm medo de falar com você. E às vezes inconscientemente, né, como eu disse no início, que para nós psicanalistas, né, os temperamentos eles são importantes para a gente entender, mas eles não são a base porque a gente trabalha sem julgamentos, né? Então cada um é do jeito que é porque ela tem uma história, ela tem uma cultura, uma criação e é isso que a molda. Mas talvez a pessoa use isso mesmo exatamente para isso, né? Eu falo dessa forma, eu ajo dessa forma, eu faço assim, porque ela tem medo de encarar suas próprias dores, né? Exatamente. E, E- e é doído, É, né? Você falou que começou terapia e que esse processo que te ajudou a evoluir enquanto ser humano mesmo. Mas não é fácil, não, né? Não é fácil. Tem sessões de terapia que a gente sai amando o terapeuta. Tem outras que a gente sai com vontade de pendurar ele no teto, né? exatamente, mas não deixa de ser alguém essencial para você. E assim, eu tenho faz 22 anos que eu estou dentro da igreja, trabalho dentro da igreja, sou formada dentro da teologia do corpo, tenho de formação de liderança, vários tipos de formações de todas né, formação humana, enfim. Nós viemos de umas questões dessas, mas foi um terapeuta, um profissional, que me fez enxergar que eu podia ser um líder melhor, uma pessoa melhor, para que os outros à minha volta estivesse ali uma referência, não um líder, um líder que, como fala, ofende todo mundo, esse que fala a verdade na cara para todo mundo e não aceita
né? Por que é um bom líder? Um bom líder é aquele que convence pessoas e fazem acreditar naquele ideal e leva a equipe, não para ele liderar sozinho. Ele coloca cada um no seu devido lugar e cada um desempenha a função que foi chamado para atingir o objetivo, né? E a gente tem que olhar essa questão dessa forma. Então, quando eu falo, né, do meu temperamento, eu vou falar a verdade na cara, mas espera aí. O que eu estou escondendo da minha história? Será que é uma verdade na cara ou será que é uma autodefesa? Será que eu vou ser agressivo porque eu tenho medo de ser amado? Eu tenho que ser, porque quanto mais agressivo eu for, mais as pessoas se distanciam. E aí eu não sou amado, eu não deixo as pessoas me amarem, as pessoas estar perto, porque as pessoas querem estar perto. Principalmente quando nós assumimos lideranças, as pessoas querem se aproximar. Se você é muito reativo, as pessoas, peraí, se eu chegar lá, ela é brava, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente tem que tomar cuidado como nós usamos o nosso temperamento. Eu falo assim, porque nós estamos aqui neste mundo para fazer uma diferença. Nós fomos chamados nesse mundo, a gente está falando dentro da psicanálise, né? A gente não tem julgamento. Não tem que ser só na psicanálise, Ricardo. Sim. É na nossa vida do dia a dia. O nosso processo é isso. O nosso processo vida, né? A nossa profissão é isso, né? Mas a vida eu não sei o que o outro traz, eu não sei a história do outro. Eu não sei aonde o outro foi machucado para ele ter aquela reação. E a dor, a gente pode ter a mesma dor. Exatamente. Mas ela causa um sentimento em mim e outro em você. Que nós estamos falando de temperamento. Então, a forma que eu reajo a essa dor, por exemplo, às vezes a gente perde, né? Tem uma perca, né? A gente estava falando de luto essa semana, né? No Instituto. O luto, né? Quando a gente perde alguém. Tem pessoas que passam pelo luto como se... O processo demora 5 anos. Demora 5 anos. Tem outras que 1 mês já passou pelo processo. Cada um é de uma maneira, né? Cada um age de uma maneira. Isso faz parte de você, é o seu temperamento. Você vai agir de maneira... Talvez outros vão... Ou de outras perdas que a gente fala de um emprego. Não, vamos lá, a vida já seguiu o seu percurso. O outro, ele está tentando descobrir qual o motivo dele ter perdido. Ele está elencando tudo que ele fez de errado, ele não está enxergando. Ele fala, poxa, mas e eu às vezes fiz não sai do lugar, Não né? sai do lugar e paralisa. Então, a gente tem que olhar essa realidade aberta, sabe? Olhar para essas realidades. Isso tudo está em nós. E olha que interessante, né? Você falou do luto e me fez lembrar 2 pacientes com uma mesma analogia, né? Um falou assim, nossa, eu tô no fundo do poço, acabou tudo pra mim, não tem jeito mais, eu não sei o que fazer. O outro, também numa situação do luto, falou assim, nossa, eu tô no fundo do poço, mas eu não vou morrer de sede, porque ainda tem água. Achei muito profundo isso. Porque às vezes a gente está no fundo do poço, né? Nessa expressão tão popular, e morre de sede porque não pega a água que está lá para beber. Não faz uma conchinha e coloca na boca. E o outro não, eu tô no fim, não é o fim, né? Nunca é o fim. Nunca. São ciclos que a gente vai passando. Então, o que a gente está falando do temperamento, né? Tá, eu sou sanguíneo, eu tô elencado aqui em X, Y, Z. Mas se eu posso melhorar, se eu posso evoluir, se eu posso encontrar a melhor versão de mim mesmo, por que eu vou ficar dando desculpas para sempre estar daquela mesma forma, né? E a gente pega tantas oportunidades que aparecem, às vezes, para essa mudança e a gente não compreende. Porque tem uma passagem bíblica que eu acho que você vai poder me ajudar a lembrar, que fala, se eu não me engano, eu não lembro se é Paulo, acho que é Paulo que fala, me fiz fraco com os fracos, né, forte com os fortes, a fim de agradar a todos, algo mais ou menos assim. Para mim, ele traz muito isso, né? Uhum. Da persona, mas você compreender quem você é, saber quem você é e passar por esse processo. Exatamente. Né? E é importante a gente passar, é importante a gente ter esse processo de evolução. Porque eu falo que eu olho hoje, né? Para quem eu era 1 ano atrás e para quem eu estou hoje, eu falo assim, até falei hoje na terapia, eu falei, eu quero continuar daqui para frente. Eu não quero voltar a ser aquilo, né? Que eu entrei aqui daquela forma, até mesmo nas relações com as pessoas. Às vezes as pessoas falam, nossa, tá difícil, você mudou, né? Eu acho que agora eu sou quem realmente eu sou. Mudou mesmo, né? Mudei. É porque eu aprendi que
eu não, entenda no que eu estou dizendo assim, diante da minha realidade, da minha história, eu não preciso agradar a todo mundo, eu preciso ser eu, na minha E nem vai verdade. conseguir, né, Não, agradar todo não vou mundo. conseguir, mas assim, eu sou essa é a minha verdade, né? E eu vou falar assim, eu estou no meu melhor momento da minha vida, né? No meu melhor momento de profissionalmente, mudei drasticamente, né? Para quem me conhece, do que eu fazia para o que eu estou fazendo hoje, está nas lutas, crescendo, caminhando, mas assim, algo que você se encontra. Sabe quando, a primeiro momento que eu participei de uma aula, eu saí, eu peguei a Anhanguera para voltar para casa, eu disse, encontrei o meu lugar no mundo. É a melhor coisa que você tem para é a melhor coisa quando você fala, encontrei a minha missão. Para que é? Né? Porque Para que eu eu fui vim? Para que chamado, eu fui né? chamado? Encontrei o meu lugar no E mundo. a gente nem está falando de situações religiosas, Não, espirituais. É de, um chamado o de ser, ser humano, de né? ser humano, encontrei o meu lugar. Então, quando a gente fala encontrei o meu lugar, e a gente sabe que aquele lugar nos pertence, e ali a gente trabalha com tudo que a gente chama, ninguém nos tira dali. Mas olha como é interessante, né? E aí a gente vai falar aí de inconsciente coletivo. Antes da gente dar início, eu estava no backstage ali conversando com o Farias, com a esposa dele, e a gente falava o seguinte, né? Quando a gente encontra essa essência, né? Quem eu sou, para que eu vim, a gente não trabalha mais, né? Porque eu não sinto que eu trabalho hoje. Eu sinto que eu faço algo por prazer, por amor. Então, precisa ficar até as 10. Qual o problema? Eu tô ali, mas tô feliz. Porque eu encontrei a minha parcela, né? Do meu chamado enquanto ser humano no No mundo. mundo. E é importante entender, isso a gente vive constantemente, né? Eu falo, a gente vai pegando os temas, a gente vai se debruçando, né? A gente vai encontrou o meu lugar, porque às vezes a gente fica ocupando o lugar que não é nosso. E eu falo assim, a gente não cabe mais. Chega um momento que não cabe. Quando nós estamos no lugar que não é nosso, parece, sabe aquela. Eu vou usar uma. Essa é bem. Só para uma comparação rápida, né? Quando a gente faz aquela. Tem uma espuma, né? Que usa, acho que na construção, que ela incha o lugar, depois você passa o negócio. Ah, espuma expansiva. Isso, expansiva, isso aí, espuma expansiva. Mais ou menos isso. Quando a gente está num lugar que não é nosso, a gente parece que vive aquilo, aquele lugar não nos cabe. A gente vai virando Vai um. sobrando, né? Aquele lugar vai ficando apertado demais para nós. Sim. Né? Aquele lugar, a gente vai começando a ficar sufocado. A gente começa a olhar que nada mais nos satisfaz. E A aí gente. vem, desculpa te cortar, mas Aham. é muito rápido o pensamento, mas aí as pessoas começam a fazer o quê? Cortar, né? Aquilo que está expandindo. Isso, Para caber naquele lugar eu começo isso. a cortar, E aí a nós vamos podar. perdendo a nossa essência, a Essência. gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai perdendo quem nós somos, a gente vai olhando, a gente vai começando a nos condicionando a algo que nós não somos chamados. E aí, quando você sai, toma a iniciativa de sair daquele lugar que não era o teu lugar, e quando você coloca o peso, e quando você chega no lugar que é teu, ali você pode expandir. Ali é o É, momento disso ali que te cabe. ali te cabe, Ali te porque ali cabe. é onde você foi chamado a fazer a diferença. Ali é o lugar aonde você foi chamado a a desempenhar uma missão. Uma missão. Então, eu falo isso assim, o contexto aqui é temperamento, mas não tem como nós falarmos só de temperamento sem falarmos de autoconhecimento. Sim. Existe uma doutora chamada Catarina de Sena, ela fala isso, só chega ao verdadeiro discernimento através do autoconhecimento. Então, quando nós não nos conhecemos, quando nós não sabemos quem nós somos, nós não conseguimos discernir estado de vida, nós não conseguimos discernir qual a profissão que nós vamos fazer, nós não conseguimos discernir o que nós gostamos. Por isso é importante, infelizmente, eu não sei se caiu em desuso, enfim, mas é muito importante fazer teste vocacional, né? Sim, Eu lembro que lá com meus 15, 16 anos, eu fiz um teste vocacional na escola e saiu lá que eu era da área da saúde. E às vezes a gente também não interpreta direito, né? Então, a área de saúde, eu quero ser médico, quero ser médico. E eu não tinha nem condição financeira, nem acadêmica para prestar medicina naquele momento. E hoje eu sou da área da saúde, né? Saúde mental. E fez muito sentido esse teste de falar, é dessa área, eu sou feliz nessa área, assim como eu sei que você também se encontrou nessa área. E isso faz com que a gente realmente ocupe o nosso lugar, que a gente se sinta feliz, que a gente sinta vontade de fazer aquilo que é voltado
para o nosso chamado, né? A gente realmente vai a gente se locomove para se alocar, Sim. né? Para ficar ali naquele Eu lugar. falo isso que aconteceu isso com a minha experiência de vida, né? Eu falo isso, por isso que eu falo de mim, porque aquilo que aconteceu comigo. Com 2007, eu fiz uma experiência vocacional, né? Fui para uma... Eu, dentro do meio, né, como nós falamos, nós somos católicos, né, da renovação carismática. Eu vivia dentro da renovação carismática, né? Vivi, experienciei tudo aquilo ali. Nós sabemos como é os carismáticos na questão humana, abraços, contato. Mas eu fui para outra realidade religiosa, que foi para a linha contemplativa. Dentro dessa linha contemplativa, eu fui lá. E eu fui convicta que eu ia morrer na linha contemplativa. Imagina uma pessoa de convivência com todos de abraço, beijos e totalmente comunicativa, né, com aquela realidade, sai desse meio e vai... A questão contemplativa é clausura, né, você ali sozinho, não tem muito contato de abraço. Tem gente que é vocacionada a isso e é muito feliz, louvado seja Deus. E eu fui convicta que eu ia morrer lá dentro, que lá era o meu lugar no mundo. E eu fui. No primeiro dia todo, a gente foi aquele momento, aquela adrenalina. A minha família me levou como se estivesse levando alguém para o matadouro, né? Ali, exatamente, sabe quando você vai levando, você vai vendo ali, minha família foi assim, e eu feliz, porque, nossa, estava fazendo a vontade de Deus. E ali cheguei e fiquei naquele lugar, né? Aí no primeiro dia, domingo, nós lá tivemos um momento, tal, a gente se despediu da família, fomos viver a nossa vida. Na segunda-feira, eu acordei com o meu corpo inteiro doendo, assim, tal. Falei, agora é para valer. Quando foi na terça-feira, eu já comecei com uma certa angústia no coração. E minha mãe estava na cidade e foi até lá, né, levar algumas coisas para mim. Aí a madre permitiu que eu fosse lá falar com ela. Minha mãe falou assim, mãe é mãe? Né? A mãe é mãe. E a minha mãe falou assim, até pelo respiro. Até pelo respiro. Minha mãe falou assim, faça o que tiver que fazer. E se tiver que voltar, volte logo. Não demore. Mas até ali estava tudo tranquilo. Mas quando minha mãe falou isso, parece que virou uma chave dentro de mim. E ali eu comecei a ficar uma angustiada. E quando foi no período da tarde, a formadora chegou para mim e falou, o que você sente falta? Eu falei, que eu sinto falta? Eu sinto falta de abraço, eu sinto falta de conversa, eu sinto falta de pessoas. Gente. Imagina, me deram um serviço lá que eu tinha que passar 2 horas limpando. Só que imagina para um colega que está acostumado a limpar tudo rapidinho, mas eu tinha que gastar 2 horas ali. Se eu terminasse antes das 2 horas, eu tinha que achar outra coisa ali naquele espaço. Eu não podia ajudar as outras irmãs, porque o meu ofício era aquele. E ali eu comecei a ficar angustiada. Aquilo, angustiada. Quando foi na quarta-feira, eu falei, aqui não é o meu lugar. Aqui não é para mim. E comecei a ter uma crise, eu me dei uma crise de choro. Eu bati na porta do quarto da superior. Aí ela olhou para mim, ela falou, pelo amor de Deus, me tira aqui de dentro. Aí ela me abraçou. Aí quando foi na quinta-feira, eu liguei pro meu irmão, falei, você tem como vir de Jundiaí? Ele falou, se for pra te buscar, tô indo agora. Meu irmão, né, muito assim, muito carinhoso. Aí eu falei, é pra vir embora. Aí, a hora que eu estava ali arrumando tudo, aí a superior entrou, falou assim, Patrícia, aqui não é o teu lugar, tua alma é carismática demais. A sua diferença que você vai fazer é no mundo lá fora. Aqui dentro não é o teu lugar. Eu queria que você ficasse. Desde o primeiro momento eu sabia que não era o teu lugar, mas eu não podia falar que não era. Sim. Então, ela falou assim, mas aqui eu sei que não é o teu lugar, o seu lugar é lá fora. E é exatamente isso, né? Eu falo isso que aconteceu comigo. Então, quando nós descobrimos o nosso lugar no mundo, a gente consegue realizar coisas. Você falou, Patrícia, eu trabalho hoje por amor. Não é um trabalho que eu também. Né? Hoje, quando eu começo a atender, quando nós vamos para poder estudar, nós vamos para o instituto, é algo por amor que você fala assim, poxa, né? Encontrei o meu lugar. Encontrei o meu isso, lugar. Então, aí expressão. você começa a olhar para você, para sua história e fala assim, cheguei até aqui. E aí o interessante, né, que você precisou trabalhar aquilo que é próprio do seu temperamento, embora nós tenhamos os 4, né? Mas você precisou enfrentar, né, os seus temperamentos, falar, aqui eu vou ter que aprimorar, aqui eu vou ter que melhorar, aqui eu vou ter que evoluir, aqui eu vou ter que... Não vou mais fazer isso, porque isso não compete mais a mim, porque eu já evoluí também no meu temperamento, né? Sim. Então você vai se encontrando. Imagina assim, né, diante de todo esse trabalho, hoje eu estou como liderança, né? Sim. E eu tive que montar toda uma equipe para trabalhar comigo.
E cada um é de um jeito. Uhum. E quanto a psicanálise tem me ajudado a trabalhar com os diversos temperamentos, né? E olha isso. E tipo assim, tinha temperamento que eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô falando isso de mim, né? Vou trabalhar com esse temperamento. Hoje eu tô aprendendo a lidar com ele. E como você descobre os potenciais desses irmãos, de cada temperamento, como que flui a tua missão? E eu preciso ter o melancólico comigo, preciso ter o fleumático, preciso ter o colérico. Em determinados... Não supervalorizando o temperamento, Não. entendendo que Mas cada um entendendo, pode, cada um pode pode, e evoluir pode também. mais, e pode mais, né? Pode crescer mais. E quando eu exijo de um, de outro, quando você vai trabalhando assim, é porque às vezes você tá tão, às vezes as pessoas ficam tão presas no seu temperamento, que eu falo assim, que eu fico incomodada. Eu gosto, que o seu movimento, eu gosto que todo mundo movimenta, né? Sim. Eu sei que cada um vai movimentar de um jeito, mas eu falo assim que para mim a realidade é isso. Vamos fazer, você é capaz de fazer. Para mim não tem gente incapaz. Para mim, isso eu sempre coloquei. Ninguém sabe demais que não pode aprender e ninguém é ignorante que não possa ensinar. Sim. Todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar na nossa vida, na nossa história. Não importa se você tem um momento de... Se você é culto, se você é uma pessoa mais simples, não importa. Nós sempre vamos saber, sempre vamos ter algo para ensinar e algo para aprender. Sim. Não importa a quantidade de tempos que a gente estuda, tanto de livros que a gente lê, a gente sempre vai ter algo para aprender. Sempre. E tem uma faculdade que é a faculdade mais importante que já existiu, que é a da vida, né? Exatamente. Então eu falo assim, meu avô nunca foi para uma escola, mas o meu avô era doutor em valores, em caráter, né? Era uma pessoa reta, uma pessoa de coração bom, de ajudava também. É muito próprio da minha família a gente não deixar as pessoas paradas ao nosso lado. Então a gente quer que todos se movimentem. Sim. Então, porque Até crescer, teve né? tem uma analogia que um professor meu de faculdade, né? Ele falou, Ricardo, toda vez que você subir um degrau, puxa pessoas. Porque quando você estiver lá em cima, se bater um vento e você cair, tem gente para te dar suporte. Se você não for fazendo esse processo, se der um vento e você não tiver ninguém para te ajudar, para te escorar, para te dar suporte, você rola a escadaria abaixo. Exatamente. Né? Então, E isso nós é muito nunca... importante. E o ser humano não foi feito para estar sozinho. Ninguém nasceu para ser ilha, né? Sim. O sentido da vida do ser humano é quando ele encontra com o outro. Né? Tudo que nós fazemos, a nossa profissão é para o outro. Você não faz análise de você mesmo. Assim, tô falando, o nosso dom é para o outro, nunca é para então, gente. Exatamente. E isso é falado no mundo espiritual, no mundo secular. Tudo, né? Não é. É a atenção do dever ser. Então, a gente olha para essa realidade e fala assim, o meu lugar, né, assim, o meu dom é para o outro. Uhum. Ninguém exerce o dom só para si mesmo, não. É para o outro. Nós estamos falando aqui, né? Encontramos o nosso lugar na nossa profissão. É para ajudar mesmo o outro a encontrar a verdade que ele é. Sim. Né? Então eu falo assim, nessa realidade, é um tema que se a gente for levando aqui, a gente vai trabalhando. Então, vai devagando, né? Ele vai, não é, porque às vezes as pessoas falam, mas vocês falam, temperamento é isso. Então, a gente olhar para essa realidade de vida e falar assim, a nossa profissão, o nosso existir é para o outro. E nós vamos realizar, enquanto ser humano, para o outro. E nós não estamos falando, né? Hoje é muito natural a gente atender na clínica pessoas que falam, olha, eu gosto de viver no meu apartamento, quietinho, sozinho, né? Não é sobre esse tipo de viver sozinho, não né? é. Porque existe uma diferença de solitude e solidão. Sim. Né? Solidão é você estar no meio de muitas pessoas e se sentir sozinho, vazio, incapaz. Né? E solitude é gostar de estar com você. Porque a sua companhia te faz bem. Sim. Né? É um momento não que é você isso que a gente está falando, não. né? A gente está falando de vida mesmo, assim, de estado. Mesmo você estando, né, mesmo você morando sozinho, você encontra sentido no outro, a realizar-se para o outro, né? Sair da sua casa para ser um bom profissional, você sair da sua casa para você estar com nessa relação de amigos, você está na sua casa para ir no mercado, por exemplo, que ali você vai conversar, você vai deixar a senhorinha passar na sua frente, é para o outro. Né? Eu falo muito isso dentro dessa realidade. Então, hoje, nós vamos olhando para a nossa vida, é isso. Nosso sentido está em olhar, em fazer,
né? Fazer da nossa vida um dom para o outro. E assim, fugindo um pouquinho do script, mas dentro do contexto, você acha que hoje as clínicas, né, os consultórios, eles estão cada vez mais cheios por falta de autoconhecimento? Sim, eu acho que precisamos, sabe? Eu acho que o ser humano busca isso, né? Busca eu acho que nunca se falou tanto de autoconhecimento. Porque, como a gente vai dizendo, né? Ao longo da vida nós vamos colocando as personas em nós e depois a gente vai se distanciando de quem nós somos. É diferente quando nós colocamos a persona, eu aprendi isso para minha vida, tá? Uma pessoa, um formador muito pessoal meu disse assim, as pessoas podem achar o que quiser de você, mas você nunca pode esquecer quem você realmente é. Isso eu trouxe para minha vida até hoje. Então, as pessoas podem te achar uma excelente terapeuta, as pessoas podem te achar que você é assim, que você se destaca, mas quem você é de fato, você não pode esquecer quem você é. E se em algum momento nós esquecermos quem nós somos, que ele me disse isso, faça o retorno da onde você saiu. No sentido de, peraí, Faça o inverso, faz né? o inverso. Para Volte. buscar de novo, volte, para você olhar e falar, peraí, sabe, você é isso aqui, a sua essência é esse. Então, o que nós estamos hoje diante de tudo isso? As pessoas que nós estamos colocando em nós têm nos distanciado dessa verdadeira identidade. Porque voltar a citar fraqueza, você ir para você ser quem você é e você não ir como a maioria, sabe? Não aquela maioria assim, eu tenho que pensar igual, porque hoje nós estamos, né, olhando para essa realidade, se eu não penso igual a você, eu não posso não, você não serve para mim. Então, aí a gente entra naquilo que a gente tá falando sobre os temperamentos de defeito, né? Aí o defeituoso a gente descarta. Então, se você não pensa igual a mim, eu descarto você. Porque esse núcleo aqui tem que pensar igual. Todo mundo tem que pensar igual. É uma máxima de manobra, né? Sim. Então, a gente vive aqui. Aí eu penso igual. Só que eu não quero pensar igual daquele ali. Só que se eu não pensar igual, Eu tô fora daquele eu tô grupo. fora daquele grupo. E como que eu vou viver sozinho no outro grupo? E por isso que a adolescência é a idade mais, né? É a época mais difícil da nossa vida. Sim. Porque a gente quer pertencer, Quer né? pertencer. A gente quer ter essa pertença a alguém. Pertencer a algum Algum vamos dizer, grupo. algum grupo. Eu quero pertencer a algum grupo. Então, vamos colocar, né? Não tinha mais na escola, era assim, dos nerds, dos mais populares, daqueles, dos estudiosos, dos cientistas, dos matemáticos, daqueles que eram inteligentes, dos estranhos, do que não queria nada com nada. Então, sempre era em tribos, assim, né? Em tribos mesmo, em tribos. Então, nós íamos vivendo assim. Então, eu vejo que hoje, nós estamos praticamente nesse... Por que está buscando? Por que está se falando de saúde mental? Por que está se preocupando em saúde mental? Né? Porque nós estamos, não sei, né, que vem aquele negócio, eu quero vestir a camisa da empresa. E aí nós vamos vestir a camisa da empresa. Só que nós vamos esquecendo que a empresa não é prioridade, né? No âmbito pessoal, no âmbito né? pessoal. E aí, não veste a camisa da família, no caso. Aí vai se distanciando, né? Eu visto a camisa da empresa, mas eu a também gente vai tenho ver, a né? A camisa. Revolução Industrial, que causou na saúde mental, distanciamento, o quanto isso veio. Então, eu falo que a gente vem hoje dentro de uma realidade, de sociedade hoje, que nós estamos distanciando da nossa essência. Sim, sim. Para caber no lugar que não é o nosso. Tanto que o que mais faz sucesso hoje na mídia é o selfie. E não o selfie da psicanálise, Isso. né? O selfie do celular. Eu preciso ter o melhor selfie. Eu não sei, eu acompanhei um vídeo esses dias que me fez refletir sobre já um tempinho atrás, né? O pessoal vai lá, faz uma maquiagem, hoje estou feliz. Compra um suco, bebe e joga no lixo porque é horrível, mas vamos ser fitness. Então, que tipo assim, exatamente o fake news, né? Essa parte fake que nós estamos colocando é para ser aceito. Porque se você mostrar a realidade que você não gosta de academia, que você nada contra quem faz academia, nada disso. Estou falando a realidade nós estamos vendo. A academia foi o que falou, mas assim, nós estamos falando nada. Se eu não gosto de tal, né, de tal banda, cantor, se eu não gosto de tal cor, nossa, pronto. Já é um problema. Já é um problema. Legal. E você que está com a gente, como que tá aí para você? Fala para mim. Manda aí nos comentários o que você está achando do assunto, se você se interessa também por eles. E quero aproveitar e agradecer mais uma vez RMA Construções. Se você precisa aí de uma reforma, está construindo, é só chamar no número que está aparecendo aí
no seu monitor e faça esse contato que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Patrícia, quero fazer agora, se a gente puder, a gente fica aqui 3, 4 horas, né? Mas não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza. Quero fazer um bate rápido aí, fala rapidinho, assim, em 1, 2 palavras, né? O maior erro de quem estuda os 4 temperamentos é... Ai, Deus. O maior erro é que você vai começar a analisar todo mundo para descobrir que temperamento é o outro. Legal. O verdadeiro conhecimento começa quando... Quando eu sei responder quem eu sou sem falar o que eu faço. Legal. Uma pessoa amadurece emocionalmente quando... Quando ela entende que ela sendo ela, já basta, não precisa ser o que o outro quer que ela seja. Que legal, que gostoso. E não é sobre temperamentos diretamente, mas eu escrevi um livro chamado As Sombras de um Bolo Amargo, que você consegue lá na WeClub. Esse livro fala, né, de adolescentes e vem falar exatamente disso, quando você quer fazer parte de um grupo, quando você não é exatamente aquilo que a sociedade espera, o que você passa. E às vezes, no fundo, o que você tem são dores emocionais, traumas, medos, né? E o Léo, um jovem que é o principal do livro, ele vem trazer pra gente essa reflexão. Então, se você quiser, entra lá no site da WeClub e adquira o seu, porque vale a pena. E você tem algum aí, né? Você trouxe uma coleção aí pra gente, mas indica um aí pro pessoal que tá em casa. Olha, diante da coisa, eu gosto muito desse. Ele é do Alexandre Harvard, que é do temperamento ao caráter, como se tornar-se um líder virtuoso. Ele é muito bom. Ele é autor de outros livros também para a formação de liderança, mas ele vai falar, né, do desafio do colérico, né, como assim, do desafio, os pontos fortes, o que tende a melhorar, qual que é o desafio dele, quando que ele orienta para a ação do melancólico, do fleumático, e ele vai nos dar bem essa diferença do que é o temperamento, do que é o caráter, do que faz parte, o que nós temos a melhorar, o que o temperamento não é. Né? Então, é um livro que eu indico muito para as pessoas que quiserem, pela editora Quadrante, né? Então, você vai encontrar lá exatamente isso, do temperamento ao caráter, para você poder mesmo se aprofundar aí. E tem outros também. E de acordo que tem outros livros que vai descobrir também um interessante para você que tem filhos, os 4 temperamentos na educação dos filhos. Quando você identifica, é do Ítalo Marcilli, você pode ver aí que às vezes você identificando o temperamento do seu filho, você vai saber lidar com ele. Porque às vezes você tem 3 filhos, cada um é de um jeito. Aí você vai falar, né? As pessoas falam, o mais velho é mais calmo. Mas é porque faz parte da essência dele, do temperamento dele. E você vai aprender, você vai saber lidar melhor também. E se você quiser mais indicações, então comenta aqui que você quer, me mande mais, que a gente vai te mandar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agradeço você estar aqui com a gente. Quero agradecer a toda a equipe de produção que esteve conosco, nos ajudando. Nosso muito obrigado. Patrícia, gratidão. Para te encontrar nas redes sociais, como é? Você tem aí o Instagram, você tem o WhatsApp? Diga aí pra gente. Tenho sim. Para encontrar é Patrícia Arruda, psicanalista, né? Tá no Instagram. E meu WhatsApp é 998178631. E você está atende em Campinas, atendo online, atendo presencial também. E também estamos aí, mas pode acessar, pode mandar também no direct suas dúvidas, que a gente vai fazer um trabalho aí para você descobrir qual é o seu temperamento. E é importante isso, você trabalhar isso, qual é o seu temperamento, para você poder se chegar aí ao autoconhecimento. E se você quer evoluir enquanto ser humano, encontrar a melhor versão de você mesmo, trabalhar aí os seus temperamentos, entendendo quem você é, encarar os seus traumas, vá fazer terapia. Terapia ajuda você a passar por esse processo. Nós, lá do Instituto da Mente, podemos te ajudar com terapias a valores acessíveis. E nós esperamos por você. Quero te pedir, curte, comenta e compartilha. Psicotalk, aqui você encontra a solução para a sua vida mental, para a sua saúde mental e para toda a sua vida. Um beijo, até o próximo episódio. Valeu, obrigado, Paty, obrigado, equipe. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Boa noite.